Até o momento aqui a gente apenas lançou a nossa estrutura aqui sem nenhuma dimensão específica, né, baseado em alguma coisa, né? Então, o que é o nosso objetivo agora? A gente pré-dimensionar todas as nossas seções aqui, né? Que eu vou colocar em 3D só para a gente ver, para podemos utilizar aí uma dimensão onde, na hora de dimensionar a nossa estrutura, né, determinar a armadura, etc., esteja dentro de um parâmetro aí aceitável, né? Vocês vão ver aqui que todo pré-dimensionamento que a gente faz é um chute, né? A gente vai estar aí chutando aqui inicialmente com fórmulas aí clássicas ou dimensões já pré-estabelecidas aí, né? Que a gente sabe que funciona, dimensões padrões que sabem que funcionam para determinado tipo de utilização, né? No nosso caso aqui, vocês vão ver que nossos pré-dimensionamentos não englobam, né, nenhum tipo de carga, a não ser o de pilar, né, que a gente vai fazer um levantamento de cargas de pilar. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma planilha de pré-dimensionamento aqui, que eu montei aqui baseado no capítulo 5 aqui da apostila, né? Se vocês olharem, todo o meu capítulo 5 aqui da apostila fala sobre o pré-dimensionamento. Então vou ter o pré-dimensionamento de lajes, né, como eu considero o vão teórico dela, e como a gente determina aqui, né, a nossa altura útil, sendo que a nossa vai ser basicamente o ponto de partida, né, para a gente fazer o nosso pré-dimensionamento, tá? Então aqui no nosso pré-dimensionamento que eu coloco na apostila é esse aqui, né, que eu já deixei destacado aqui na minha planilha de pré-dimensionamento. Então o nosso pré-dimensionamento basicamente vai ser o quê? O D, que é a altura útil. Quem é o nosso D aqui, né? Se a gente vier aqui, o nosso D eu dou aqui para laje armada em uma direção e armada em duas direções, né? Então você vai ver aqui que o D basicamente é o quê? É da nossa fibra comprimida aqui em cima, né? Até o CG das nossas armaduras aqui, né? Esse aqui, no caso, é uma laje armada em duas direções. Então, se a armadura está por cima ou está por baixo, né? Então, aqui vai ser o D da nossa armadura. E a laje armada em uma só direção é basicamente da fibra comprimida até o centro da minha armadura, né? Então, o nosso D, nossa altura útil de cálculo, sempre vai ser da fibra comprimida até o CG das nossas armaduras, tá? Isso vale tanto para a armadura inferior como a armadura superior. Depende de onde está o momento, né? Depende de qual fibra que a gente está tracionando, fibra superior ou fibra inferior, tá? No nosso caso aqui, eu vou voltar aqui para o meu nível 2, né? Então, no nosso caso aqui, eu vou pré-dimensionar minhas lajes, vou chegar numa dimensão comum e vou tentar aí, basicamente, adotar uma mesma dimensão, se for possível, para todas as lajes para facilitar a nossa montagem, né, a nossa execução, a nossa concretagem, principalmente facilitar a armadura, né, transitar as armaduras poderem ter uma ligação entre uma laje e a outra, facilita muito, tá? Então, nesse caso aqui, ó, para laje armada em duas no caso aqui em duas direções, né? Ou ir para as lajes armadas em balanço, a gente vai ter fórmulas diferentes. Então, para as lajes aqui retangulares, a gente vai fazer o quê? D, altura útil, é igual a L, 0,028 menos 0,06, somatória dos meus lados engaçados, dividido pelo meu perímetro. Então, aqui os lados engaçados a gente vai ver lá na planta, né? O meu L é o LX, ou 0,67 de ly, o menor entre os dois valores, e o D é minha altura útil de cálculo. Então eu vou tirar lá e extrair aqui, né? Ó, LX menor dimensão, LY maior dimensão da laje. E depois a gente vai preencher aqui. Vou selecionar aqui o meu LX ou meu 0,67 de ly. Vou selecionar meu L. Vou pegar o meu perímetro. A somatória dos meus lados engastados eu vou inserir. E para achar meu D aqui, já está com a formulinha aqui, tá? Então, ó, vamos lá. Aqui, vou pegar essa minha laje 1. Então, primeira coisa, né? Aqui, eu clicando aqui na laje, eu consigo obter algumas características dela aqui, né? Também, por exemplo, como área, perímetro, tá vendo? Volume, se for o caso, né, que eu chutei uma laje de 12 aqui por enquanto, né? Então aqui eu já consigo tirar o meu perímetro da minha laje, tá? Mas podemos calcular também. Então, no anotar aqui, eu vou só fazer uma cópia dessa planta aqui, ó, clicando com o botão direito em cima do nível 2, eu vou duplicar essa vista aqui. E vou chamar ela aqui de... vou renomear ela, e vou chamar de... pré-dimensionamentos.
certo? Então, nesse de pré-dimensionamentos, eu vou colocar cota, vou colocar o que eu quiser aqui para facilitar a minha vida para tirar as minhas informações. Então, vou lá. Vou pegar minha cota alinhada aqui, ó. Eu vou pegar aqui minha dimensão, no caso LY aqui, né? Então, eu vou pegar sempre até o eixo, né? Ó. Certo? Aqui eu peguei até o eixo aqui e aqui eu peguei até a borda, porque aqui não tem viga, né? Então, aqui da viga ele parte da... como ele não tem viga, eu vou partir da borda. Aqui, como ele tem viga, o meu eixo teórico o meu vão teórico é no eixo da viga, tá? Vai ser a mesma coisa para esta dimensão aqui, ó. Certo? Então, essa minha laje 1 vai ser 240 por 1050, tá? Os meus lados engastados, basicamente, vão ser os lados onde ele tem conexão com as minhas lajes, né? Então, ele está conectado com uma laje lateral, toda essa face aqui, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, desta face a esta face. Então, lá, 1040 engastado, tá? Então, eu posso utilizar esses valores aqui. Poderia ser 1050? Poderia também, né? A gente está estimando alguma coisa aqui, chutando um valor inicial, então não teria muito problema, tá? Então, vamos lá. Meu LX aqui, então, vai ser 240. Meu LY vai ser 1050, certo? Ó, vai me dar um lambda de 4,38. Quem é meu lambda? Meu lambda é o LY dividido por LX, ou seja, o meu lambda sendo maior do que 2, a minha laje é armada em uma direção só, tá? Meu 0,67 de elipse deu 703 aqui, certo? Então, o menor valor entre 240 e 703,5, né, que seria aqui, né, ó, 240 e 703,5, que é o 0,67 de elipse, vai ser 240. Então, esse é o meu menor valor entre os dois. O meu perímetro ele já calculou aqui, né? Ó. Ele fez o quê? 2 vezes este mais 2 vezes esse, e me deu esse perímetro aqui. Tá? E a somatória dos meus lados engastados é 1040, que é o que a gente tirou aqui da planta, né? Ó. Vou puxar ele um pouquinho aqui para cima. Tá? Na hora que vocês forem cotar aí, tirar uma cotagem, ó, clicando aqui na aba anotar alinhada, é só eu vir aqui, ó. Ele vai tracejar o meu elemento, tá vendo? Ó? Clico, puxo, clico aqui no eixo, puxo para cima e clico. Aqui mesma coisa, clico, clico, puxo. Ó, se eu puxar aqui, clico. Certo? E aqui também, né? Ó, enquanto eu não der um ESC aqui para cancelar o meu comando, eu vou continuar criando as minhas cotas aí, tá? Então essa aqui para a minha laje 1. Então, fazendo as contas aqui ó, da minha laje 1, olha lá, 0,028, 0,06 de, no caso aqui, somatória dos meus lados engastados, que é 1040, dividido por perímetro, né? 2.580, tudo isso vezes 240 me deu 6,14. O meu H, eu vou considerar o seguinte, como ele é uma laje armada em uma direção, o meu H vai ser D mais meia barra mais o meu cobrimento, certo? Essa meia barra aqui, a gente está chutando aqui para o nosso projeto 10 milímetros, tá? Então vai ser basicamente quem? D, né? 6,14. 6,14 mais meia barra de 10 é 0,5 mais 2,5 de cobrimento, então, 9,14. Então, nesse caso aqui, chegamos nesse valor. Podemos adotar aqui um valor de 10, certo? Arredondado aqui, tudo bem? Minha laje 2, a gente vai ver aqui, é uma laje em balanço, certo? Então, já que ele é uma laje em balanço, eu vou trabalhar com esta fórmula aqui, né? Ó, 2 vezes o comprimento do balanço vezes 0,028. Então, voltando aqui no Revit, eu vou cotar aqui o comprimento do meu balanço. O comprimento do meu balanço vai ser da borda até o centro aqui, ó. A face, o eixo, o vão teórico, certo? Olha lá, 130. Então, vou vir aqui, ó. Vou chamar de LX, tá? Porque eu não botei ali, vai ser 130. É óbvio que minha laje vai ser armada em sua direção, porque ele é basicamente em balanço. E a fórmula é 2 vezes o comprimento do balanço vezes 0,028.
Cheguei aqui em 7,28. Mesma coisa, né? Então 7,28 mais meio daqui de barra e mais 2,5 vai dar 3 centímetros. 10,28. Então, teoricamente, aqui eu vou arredondar para 11. Certo? Vamos lá, L3. Vindo na minha L3 aqui, 1, 2, 3. Vou pegar aqui. L3, ó, de eixo a eixo, 520. De eixo a eixo, 410. Certo? Opa, peguei errado. Aqui, ó. 420. Tudo bem? Então, minha laje 3, 520 por 420. Então, lá. Laje 3, 420 menor dimensão, 520 maior dimensão. Lambda de 1,24, ou seja, menor do que 2, armado em duas direções. 0,67 de 520 me deu 348. Ou, então, meu L é o menor entre 348,4 e 420. Então, 341,4. Meu perímetro é 2 vezes 420 mais 2 vezes 520. 1880. Comprimento dos meus lados engastados. Então, vamos lá, ó. Eu tenho de lado engastado aqui, este lado engastado com esta laje, este lado engastado com esta laje, este lado engastado com essa laje e este lado engastado com essa laje. Ou seja, todos os lados engastados, né? Então, nesse meu exemplo aqui, eu vou trabalhar com o somatório dos meus lados engastados é igual ao meu perímetro, né? Todos os lados, tá? 1880. Então, lá, cheguei lá em 766, 11,16. Então, aqui eu poderia arredondar para 11 até se for o caso, né? Mas vamos colocar aqui, ó, vamos arredondar para cima. Depois a gente vai tentar dar uma uniformizada nas nossas alturas de laje, tá? Minha laje 4. Então, lá, laje 4. Olha lá. Mesmas dimensões da minha laje 3, né? Ó, na hora que eu chego aqui ó, na cota, ele trava. Então, lá, mesmas dimensões, 420 por 520. Então, vamos lá, 420 por 520. Só que o que muda aqui é o comprimento dos meus lados engastados. Por quê? Eu tenho este lado engastado, este e este. Então, eu tenho 2 520 mais 1 420. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. 520 mais 520 mais 420. Ó, 1460. Então, 8,13 me deu 11,63. Então, vou adotar 12 aqui, tá? Laje 5. Minha laje 5 que está aqui embaixo, também, né? É igual, né? Vou colocar aqui, ó, 420. Depois aqui, ó, 520. Minha laje 6 também já vou cotar aqui, né? Ó, 420 por 520, tá? Simétrico. E minha laje 7, que é a minha última aqui, ó, 220 por 520, certo? Então vamos lá, calcular aqui a minha laje 5 primeiro. Minha laje 5 vai ser 420 por 520, certo? E aí a somatória dos meus lados engastados, esse vai ser diferente, porque a gente tem um 520 engastado, um 420 engastado e outro 420 engastado. O outro 520 aqui tá livre, né? Então eu vou lá. Tenho 2 420 mais um 520, 1360. Então isso vai me dar 11,74, então 12. Laje 6. Olha lá, laje 6 parecido, só que eu vou ter aqui um engastado, 2, 3 e um livre. Ou seja, a mesma coisa que essa laje aqui de cima, né? Então eu tenho 2 520 e um 420. Então vamos lá. 420, 520. Então eu vou ter 520 mais 520 mais 420. Olha lá, 1460. Então, redondo para 12. E a minha última laje aqui é a laje 7, que ela vai ter 520 e 220. Então lá, 220, 520. Então ela é uma laje armada em uma só direção, certo? Então aqui, como ela é armada em uma só direção, eu vou ter aqui quantos lados engastados? Só 520. Então lá, então 520, certo? Aqui me deu uma laje de 8,70, tá vendo? Que eu
tenho mais meio daqui, mais 2,5, 3, né? 5,70 mais 3, 8,70. Eu vou arredondar no mínimo para a gente trabalhar aqui com 10, tá? Eu gosto de trabalhar com o mínimo 10 para facilitar um pouco. Nossos cobrimentos já são meio elevados, né? Então, vamos trabalhar com 10 aqui. Então, cheguei aqui, né? Ó. 10, 11, 12, 12, 12, 12, 10. Nesse nosso caso aqui, a gente tem diferenças até que relativamente pequenas entre elas, né? De 10 para 12, 2 centímetros. Então, teoricamente, poderíamos trabalhar com tudo 11. Poderia, né? Ó, deu uma faixa de 11 aqui, né? Aí você fala, mas deu 11,16 aqui. Bom, tudo bem, 11,16 a gente está chutando, né? A gente estimou a altura de 11,16. Não quer dizer que a gente não possa arredondar para baixo, colocar 11, por exemplo, né? Mas a gente já tem 11,74 aqui, tá? Então a gente poderia trabalhar com todo mundo de 11, por exemplo, que seria uma média e calcular para ver se atende. Ou poderíamos trabalhar todo mundo com 12, com uma pequena folga, tá? Então nesse caso aqui, a gente não vai ter... A gente pode ter um pouquinho de folga ou não, tá? Como é uma estimativa, a gente ainda não vai ter uma certeza, só vai ter uma certeza depois que a gente calcular. Então vamos estimar aqui, né? Vou arredondar tudo para 12 aqui então, já está com 12 lá. Então botei todo mundo com 12 aqui. Então vou vir aqui meu projeto, volto aqui para o nível 2. Então tá, nossa laje aqui, vou clicar na laje, né? Ó, clicando na laje, eu vou vir aqui, né? Ó, piso 12, editar tipo. Eu vou dar uma expandida aqui, né? Editar. Então lá, e minha laje já está com 12, né? O material estrutural, ok. Então, chutamos certo aqui, né? Laje de 12, tá? Então, a minha laje já está pré-dimensionada, certo? Agora, é só a gente pré-dimensionar os próximos elementos.